ou vamos tentar representar aqui um pouco. Jesus, quando ele falava com o povo, ele sempre falava por parábolas, né? Quando você que lê a Bíblia, você vai ver lá que ele falava por parábolas. Aí o pessoal perguntava: Jesus, eu não estou entendendo o que tu está falando, né? O pessoal, às vezes, alguns entendiam, outros não. E ele, alguém sabe o que é parábola? A gente já explicou anteriormente. São histórias, metáforas, alguns vamos dizer, os mais modernos, que servia para exemplificar aquilo que as pessoas não estavam entendendo. Na própria história que nós vamos contar, as pessoas viam, mas não enxergavam, ouviam, mas não entendiam. E isso acontece até hoje. Então Jesus contava essas histórias. Geralmente, as parábolas geralmente falam do próprio Deus ou de Jesus. Acho que 100%, talvez eu possa me enganar, mas 100% das parábolas falam de Deus ou do próprio Jesus, do homem que veio ali à terra. E hoje eu vou contar mais uma das mais interessantes, né, da que muita gente ficou também na época com dúvida, mas que Jesus esclareceu muito bem. E essa história ela serve para a minha vida, creio que vai servir para vocês. Na verdade, hoje vamos contar duas histórias de Jesus. A primeira, Jesus ele estava num monte, reunido lá, aí o povo sentado, como vocês estão. E aí o pessoal naquela ânsia, né, Jesus começou a pregar lá para o povo, falar, conversar com as pessoas. E aí ele contou uma história. A história era a seguinte: havia um semeador, agricultor, né, alguém que plantava, colhia lá a sua plantação. E aí ele falou que um certo dia, esse semeador, ele foi lá para a sua horta, ia lá para o seu campo, né? E aí no meio do caminho, havia um caminho bem longo. Ele vinha lá da rua São Pedro até a Nova Esperança. E nesse caminho havia muito obstáculo, buraco, galeroso, bandido. No primeiro caminho, quando ele chegou, era um terreno com pedra, né? Um pedregulho. E aí algumas partes da semente dele que ele ia utilizar caiu no meio do caminho. E aí vieram veio um gato alado, né? E comeu algumas sementes desse terreno difícil, né? Que a pessoa não consegue, você andando ali na rua cheia de buraco, né? O pessoal fazendo manifesto, dói o pé, se importa, né? Se estiver descalço. E aí ficou algumas sementes lá. Mas essas sementes, elas cresceram. A semente, ela cresceu. Virou uma planta. Só que ela cresceu no meio de um terreno que era raso, com pedras. E aí ele foi no outro caminho. Chegou já perto do caminho dele. E aí lá também ficou algumas sementes. E aqui tinha nesse caminho, um caminho com espinho. É verdade. Era um caminho com espinho, né? Machuca, maltrata, angustia, daquela dor, né? Você já andou no meio daquele matagal com carrapicho? Quem já andou aí? Com carro para goiaba aí. Tu já, né? Tinha carrapicho lá? Não sabe nem o que é carrapicho lá? Faz muito tempo que eu não vejo esse negócio de carrapicho. Já existe, né?
Então tinha era um caminho também com muito espinho, que também machucava. E ficou semente por lá. Essas sementes também cresceram, brotaram, viraram lá uma plantinha. Só que devido aos espinhos, maltratou as plantinhas, né? Devido aos espinhos, ela não conseguiu crescer direito, ficou meio torta, meio desviada. Foi quebrando as plantas. Mas até que ele chegou numa terra boa. A terra lá que brotava a planta para a colheita dele. Já nasceu, cresceu aqui. É rápido. Milagre aqui acontece na hora. Na nossa vida, como Jesus mesmo explica, que como ele mesmo sentado, conversando com o povo, aí o povo perguntava, mas o que tu quer dizer com isso? Alguns de vocês talvez também não entenderam essa história. Outros podem ter tido alguma ideia, outros podem ter entendido. Da mesma forma, como na mesma época. Como na mesma época, Jesus ele falou, e eu repito, aqueles que veem, irmãos que veem, mas não enxergam, aqueles que ouvem, mas não escutam. E como no passado, hoje isso também acontece. É por isso que nós devemos seguir exemplos da Bíblia, das histórias que são contadas na Bíblia. Porque não adianta você dizer assim, aquela história era daquela época. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela se renova cada dia. Albatins, vocês estão passando por esse caminho. Não é só eu aqui, os líderes, ou o semeador, né? Esse caminho é o caminho que todos nós passamos diariamente. No caminho das pedras, um terreno raso, que não brotava a terra, não fazia um sol esquentado. Aqui simboliza as sementes, elas nascem. Da mesma forma, tem gente que vem para o Albatim, canta louvores, joga bola, ele ganha hábito, ele vai para acampamento, ele fica um tempo na igreja, ele brota. Mas o que acontece depois? Ele sorri, ele se alegra, ele fica triste. Mas ele não vai dar frutos, né? Ele vai embora depois de um tempo. As sementes significam as palavras de Deus. Vocês ouvem. Não sei se todo dia, mas todo domingo. E a planta que vai brotar somos nós. No terreno com pedras, a gente vai sorrir, vai estar num albatim, vai jogar bola, vai louvar, vai brincar, mas depois vaza. Depois ele não aguenta. Porque o sol também é quente. Mas aqui, onde essas plantas
fixa, mas não tem raiz. Não tem a palavra. No terreno com espinho, também, semente é a palavra. Ele ouve, ele até entende, ele cresce, mas ele vive preocupado, angustiado, né? Assim como os espinhos maltratam, ele angustia. Você já pensou você amarrado? Meu pai conta uma história que uma vez ele se embolou na arame farpado. Ele fica ali com aquela angústia, aquela dor, preocupado. E aqui também é o adolescente, é o líder, alguns membros da igreja, que estão ali na igreja, mas vivem preocupados com outras coisas. Preocupado com a dívida, preocupado com o trabalho, preocupado se vai ter que comer, preocupado com um monte de coisa. E esquece das suas prioridades. Esse é o caminho com espinho. Inventa desculpa que teve que trabalhar, inventa desculpa que a mãe não deixou, inventa desculpa que foi não sei para onde e não foi, inventa desculpa que teve que estudar e não estuda. Aqui a pessoa vive dando desculpa. Vive encontrando motivos para não estar perto de Deus. Vive dizendo, encontrando motivos para não querer estar perto de Deus. E ele mesmo fica se maltratando. Eu não sei aqui qual é a sua preocupação. Tem várias. Existem várias preocupações. Tem uns que têm problemas com os pais. Tem outros que têm problemas na escola, tem outros que têm problema na rua, mas não consegue enxergar para sair realmente desse problema. Ele só quer aquilo que ele acha que é correto para ele do modo dele. Mas também tem aqueles que provaram terra boa, raizado. Esse aqui a Bíblia fala que ele vai ter bênçãos e que ele, nessa história ele fala que ele rende 100 vezes mais, 100 para 1, 60 para 1, quer dizer que a plantação dele foi lucrativa, vai ter um bom lucro. Ele não queria saber as preocupações, você tem, nós todos teremos aflições, mas ele tinha Deus. O caminho dele estava fixo em Deus. Ele não se afastava por qualquer motivo, qualquer dificuldade. Permaneceu firme. Ele meditava, ele orava, pedia conselhos, ajudava os outros. Esse aqui foi o que nasceu em terra boa. E aí eu peço que vocês reflitam em que caminho você quer estar. Que caminho que você está seguindo? Que caminho que você parou? Foi um caminho com as pedras, um caminho com os espinhos, ou se você vai querer estar no caminho bom? E lembre-se, para chegar aqui foi fácil. Não é fácil e não vai se tornar fácil. Quem disse que é fácil? Muitos aqui já passaram por vários problemas, mas ainda estão firmes. Na outra história, e agora vem uma boa história como essa outra. Na outra história, Jesus falou sobre o céu. Deu um pequeno exemplo sobre o céu.
Já em um outro momento, Jesus também, conversando lá com as pessoas, ele falou do céu, deu um pequeno exemplo do céu. Ele falou como que seria o céu. Aí ele falou assim, o céu é como um casamento. Casamento. No casamento as pessoas se preparam, né, para ir para o casamento. Só não vai jegue, né? Ela vai pelo menos com uma sandália limpa, né? Pelo menos ela escova a sandália dela para ir para o casamento. Então as pessoas elas se preparam para ir para o casamento. Aí ele falou que o pai da família lá, né? Ele chegou lá com os servos dele e chegou assim, olha, vou fazer aqui a festa do casamento do meu filho e eu quero convidar as pessoas. Convida lá todas as pessoas. Não, primeiro ele chegou, convida as pessoas os empresários, digamos assim, da área, os nobres, os escolhidos, né? Vamos convidar os escolhidos para vir para o casamento. Aqueles que estão preparados. Aí os servos dele foram lá, convidou. O pessoal, olha, vai ter um casamento aí do filho do rei, tem uma festa, super baile, música ao vivo, e vai ter show, vai ter de tudo lá, fogo de artifício, um lugar bonito, vai ser bacana. Vamos lá nesse casamento, o pessoal fala, não vou não. Por que não? O casamento do filho do rei, não, mas eu tenho que lavar roupa. Foi lá, convidou outro, vamos lá no casamento, vai estar lá, cantor ao vivo, cantor cristão, tem o seu super show aí. Não, rapaz, eu esqueci que eu tenho um trabalho aí para fazer. Foi no casamento, aí continuou, vamos lá, cara, vai ter uma festa, vai estar o pessoal lá, tem uma gente boa, vamos lá no casamento. Aí o pessoal, não vai nada para mim não. Por quê? Porque vai ter já marquei um aniversário de outro amigo meu, falei que ia lá. Ele, não, mas ele também pode vir, pode. Não, mas eu esqueci que eu não dormi direito ontem, aí eu preciso descansar um pouco mais. E ele foi convidando. Aí estava doente, estava gripado, estava com preguiça. Foi convidando, as pessoas não foram. Aí os servos foram lá, ei, você está vendo o pessoal? Quer vir para o casamento? Quer vir para o casamento, mas ele está oferecendo tudo de bom para as pessoas, então eles não querem vir. Tenho certeza que eles não vão encontrar uma festa melhor do que essa. Pois é, mas não querem vir não. Então fala o seguinte, quem vocês encontrarem lá na rua, vocês tragam. Aí para a festa foi, né, os pobres, mendigos, mas eles também se arrumaram, foram na beca, queriam estar preparados. O rei nos convidou, rapaz, mas que felicidade! Eu já ia fazer o manifesto e ele acabou com essa festa do manifesto. Eu vou lá com os pobres, o pobre gosta de uma festa, né? Eu pelo menos gosto. Eu sou pobre, não sei vocês. E quando dá tempo de comida, então 0,800. Tá boa. E aí o pessoal foi, mas se arrumaram, né? Cabelinho um pouco cortado, pulado, chapinha, feita no ferro, de passar e tal. E aí as meninas foram lá, os rapazes também chegaram na festa e olha lá, banquete é de comer mesmo. Comer. Mas aí o rei começou a dar feliz lá, né? O pessoal tá na festa aqui, tá bacana, aí de repente ele olha um lá e opa, ele ali não se preparou. Ele ali, o que ele está fazendo? Vamos comer. Foi lá. Ei, rapaz! Por que tu não está preparado? Por que tu não se preparou para vir para a festa? Aí o cara ficou mudo, né? Acho que estava comendo lá. Aí eu veio, mata esse aqui
pés e joga fora. E a festa continua. Aí eu pergunto a vocês, o que é o casamento mesmo? Hã? O que é o casamento? É o céu. Quem é o rei mesmo? A festa era de quem? Do filho dele. Então, creio que vocês entenderam a história. Deus está chamando vocês para o casamento. Deus, Ele quer que você esteja participando da festa dele. Eu quero estar. Quem é que quer estar aí? Eu quero estar. Mas será que vai estar todos? Nós vimos aí duas situações. Uma, Ele chamou aqueles que já estavam na igreja. Aqueles que já estavam ouvindo a palavra. Aqueles que já eram para estar convidando, participando, trabalhando na obra, mas também inventaram desculpas. Ele convidou aqueles que já estavam no malvadismo. E esse mesmo também não quiseram. Deram desculpa para outras coisas. E aí, ele foi chamando os outros. Mas lá também tinha gente do demônio na festa. Infiltrado no meio. Mas Deus sabe. Eu não sei. O líder sabe, o pastor não sabe. Mas Deus sabe. Quando o lobo está infiltrado. Mas chega a hora do lobo. O lobinho, ó. Vai ficar igual o gatinho. E eu quero estar nessa festa. Vocês querem estar nessa festa. Então vamos orar pelo nosso banquete, pela nossa festa. Daqui do Norte. Oremos. Paizinho querido, obrigado por essa mensagem que tu nos trouxe, essa história que tu nos contou, dos caminhos que temos percorrido, das dificuldades que temos passado. Mas, Paizinho, que nós sejamos a semente que brota num terreno bom, que possamos crescer, Pai, na Tua palavra, firme, mantendo os olhos em direção ao céu, Paizinho. Que não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita. Não deixemos nos levar pelas tentações, pela preguiça, pelas desculpas esfarrapadas. Que possamos nos manter firmes, Pai, na Tua obra, trabalhando. Quando Tu chegar, nós estejamos trabalhando na Tua obra, estejamos fazendo aquilo que Tu aprova, aquilo que Tu quer, Pai, para a nossa vida. Que possamos estar junto de Ti, naquela festa maravilhosa que Tu vai fazer para nos recepcionar. Que graça, Senhor, que misericórdia que Tu tem ainda de nos preparar uma festa, um banquete, mesmo não merecendo, Pai, mas Tu ainda, com a Tua graça, Tu ainda nos serve de várias maneiras. Não que merecemos. Te agradecemos agora também por esse alimento que aqui está, por esse alimento que no passado Tu também ofereceu e hoje tem nos dado, por esse café, que possamos ser mais gratos, os adolescentes possam ser mais gratos a Ti, à Tua obra, possamos
consertar, Senhor, aquilo que estamos feito de errado, possamos melhorar também de acordo com aquilo que Tu quer para nossas vidas, possamos sair dessa mentira que possamos estar vivendo. Não queremos ser mentirosos, não queremos ser bandidos, não queremos mulheres aqui, Senhor, que vivam para o mundo, que se deixem levar pelos prazeres desse mundo. Queremos homens também aqui, servos e que trabalhem, que possam ajudar seus pais, que possam estar diante dos teus caminhos, da tua palavra, da tua obra. Sabemos que não vai ser fácil, mas que possamos manter firmes, que possamos ter ânimo, que mesmo alguns aqui não sabendo ler, tendo dificuldade, mas se esforçando em meditar, em ler, não dando desculpas esfarrapadas. É isso que nós te agradecemos mais uma vez pela graça dos alimentos que Tu nos concedeste, aqueles que puderam trazer, possamos ser gratos a essa mesa. E possamos ter aqui um excelente café, uma excelente manhã, um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.